aqui um texto que foi recorde aqui hoje, né? Aliás, o texto não, mas o livro, né? 1 Reis 17, né? Eu fiquei assim, Senhor, tantos reis hoje, aí, né? Não sei se foi de mim ou se foi do Espírito, mas veio assim, é porque eu sou o Rei da Glória, é porque o Rei vai reinar, amém? O Rei vai reinar. Assim diz o Senhor através de sua santa palavra. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Perante o que, irmãos? Perante... é uma chave que eu não vou pregar sobre isso não, mas isso aqui me chamou a atenção. Perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Espírito Santo, graças te dou pelo privilégio de ser a tua boca aqui nesse momento. Senhor, esconda-me em ti, Senhor. Espírito Santo, eu preciso muito da tua unção aqui, muito do seu poder, porque esta palavra, ela precisa ser pregada neste nível. Eu não quero, Senhor Deus, trazer um discurso para a tua igreja, mas eu quero trazer uma mensagem do teu coração. Senhor, prepara nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos, Pai, entender a palavra, mas não apenas entendê-la, mas também praticá-la, para que ela se torne viva em nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, que toda investida do inferno contra esta palavra caia por terra, em o nome de Jesus, Pai. Que tu cresças e eu diminua, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Você pode tirar 30 segundos para você glorificar o Senhor, exaltar Ele. Ô Senhor, tu és santo, de eternidade a eternidade tu és santo. Estamos aqui por tua causa, Senhor Deus. Estamos aqui neste dia porque acreditamos em quem tu és e em quem em ti nós somos. Senhor Deus, nós sabemos que estar aqui hoje, Senhor Deus, é, Senhor Deus, contribuir para o avanço do teu reino no Brasil. É para, Senhor Deus, contribuir com gravetos, Pai, com lenha, essa é a palavra, Senhor, com lenha, para alimentar o fogo, Senhor, que já começou a pegar no Brasil, o fogo do avivamento, Senhor. E nada vai parar a tua igreja, nada vai parar o teu povo, Senhor. Que esta palavra gere um empoderamento na vida de cada cristão, e que exerçam esta palavra, Senhor, porque se nós tomarmos posse, o que está vindo por aí, que é poderoso demais, vai acontecer, Senhor. Por isso, Pai, eu peço a tua bênção nesta hora, em nome de Jesus, amém. O tema é o seguinte, irmãos, diga comigo: o exercício da voz profética faz mudar as circunstâncias. Agora olha para quem está do seu lado e diga para ela, diga: o exercício da voz profética faz mudar. Fala assim, entendeu? Ó, faz mudar as circunstâncias. Fala, pegou a chave? Você pegou mesmo? Se tu tivesse pegado, tu estava dando glória, aleluia já estava falando em línguas estranhas. Porque, vou dar aqui uma de pregador pentecostal, só o tema que eu já podia ir embora, irmãos. Eu já podia ir embora. Eu vou te dar mais uma oportunidade, ó. O exercício da voz profética faz mudar as circunstâncias. Oh, glória a Deus, aleluia.
Escute, a voz profética ecoa na história como uma proclamação da soberania do céu sobre a terra. Vou repetir, irmãos, para mim isso aqui é muito forte. A voz profética ecoa na história como uma proclamação da soberania do céu sobre a terra. Ou seja, o céu é quem comanda a terra. Meu Deus. Por isso o salmista declarou no Salmo 24. Quem lembra? Salmo 24, quem lembra? Vai. Do Senhor. Então eu falo, você repete. Fala comigo. E faz apontar. Fala. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém? Habitam, né? Glória a Deus. É isso, irmãos. É só nós olharmos para a Bíblia e nós veremos Deus agir na história por meio da voz profética. É só ir para a palavra de Deus, e a gente vai trazer alguns contextos aqui. Aliás, o próprio texto que eu estou falando é um texto que prova que a voz profética ecoa na história como uma proclamação soberana do céu sobre a terra. Ou seja, é o céu quem comanda a terra. Teve um profeta ousado por Deus que disse para o rei de uma nação chamada Acabe: olha, fica tu sabendo que por muitos dias não choverá, não cairá orvalho, até segundo a minha palavra. Quando o profeta abre a sua boca, é a voz profética sendo ecoada. Sabe qual é a boa notícia? Que você, esse profeta, essa profetisa. Você é um profeta, é uma profetisa do Senhor, e dentro de ti há o Espírito Santo. Então, quando você entende isso, ergue as tuas mãos e a sua voz, e larga o aço. Os céus, eles respondem ao nosso comando se estiver em consonância com o céu, e o inferno tem que recuar, porque há poder no nome de Jesus. O profeta, olha aí para você entender um pouquinho sobre o teu ofício. O profeta é levantado por Deus para ser um nabi. O que é nabi, pastor? No hebraico é porta-voz. Trocando em miúdos, um profeta, diga comigo, é um emissor. Está fraco, irmãos. Mas a igreja avivada fala mais forte. Tem gente que não está falando. Prega comigo. Se você me ouve apenas, você absorve 15%. Se você falar, já aumenta para 30%, aí pelo menos aí, 25%, 30%. Então vamos lá. O profeta é um emissor da voz de Deus entre os homens. Eita, glória a Deus. O Brasil está sendo abalado, irmãos. O Brasil está sendo abalado. Tem profeta na nação brasileira. Tem profeta de Deus na nação brasileira. Tem profeta de Deus na nação brasileira. Uma das verdades que mais distinguem o Deus da revelação bíblica é que Ele é um Deus que fala. E Ele falou e continua falando nos dias de hoje por meio dos seus profetas. O profeta é um arauto. O que é um arauto, pastor? Um anunciador, um proclamador, que carrega uma mensagem vinda do reino dos céus, que é capaz, olha que coisa linda, irmãos. Ele traz consigo uma mensagem vinda do reino dos céus,
que é capaz de interferir no tempo e no espaço, provocando uma mudança, uma transformação, alterando as circunstâncias adversas, abalando as estruturas do inferno. Meu Deus. Irmãos, eu não sei o que vai acontecer a partir de amanhã no Brasil. Eu não sei. Isso não cabe a mim. Cabe ao soberano Deus. Mas eu tenho certeza, irmã Márcia, Zezinho, Thaísa, que alguma coisa vai ser alterada a partir deste dia. Vai. Vai. Porque os profetas, as profetisas, separaram 7 dias, separaram 12 horas, e se somou com tantos outros homens e mulheres de Deus dessa nação, igrejas desta nação sérias, que têm se levantado, Felipe, para fazer a diferença neste tempo presente. Quantos aqui têm recebido as palavras que saem deste altar como sendo uma palavra do próprio Deus? Dá um glória aí. Então isso prova que tem profeta na terra, que tem profeta nesta casa. E hoje vários filhos espirituais assomaram esse púlpito, e eu estava bebendo de balde, aleluia, e com orgulho ainda de saber que os meus filhos espirituais assomaram este púlpito e trouxeram mensagens do coração de Deus. Quantos foram abençoados aqui desde de manhã com as pregações de todos os filhos espirituais que passaram por aqui? E dentre estes filhos, para a glória de Deus, 2 jovens aí, poderosos em Deus, que estão fazendo a diferença, 2 grandes pregadores que Deus tem levantado como jovens. E jovens, Deus não quer só levantar o Renan e nem o Levi. Deus quer levantar meninas aqui para pregação. Deus quer levantar outros jovens para pregação. Cadê o Juan? Cadê o Juan? O Juan tem que pregar também. Cadê? Hoje ele não veio? Deu mole. Ele está doido para pregar. É isso aí. Manuzinho, vamos pregar, Manu. Já tem mensagem? Prepara a mensagem que tu prega. Aqui eu sou doido. Aqui se a criança falar que tem mensagem para pregar, eu dou para ela pregar aqui numa boa, irmãos. Claro. Não tem essa não, irmãos. Quando alguém fala assim, pastor, Deus bem me deu uma mensagem, eu queria te passar para o senhor pregar. Deus não deu para mim, Deus deu para você. Quem tem que pregar é você, meu filho. Esses dias aí bateram para mim, o evangelista Everaldo tem bem uma mensagem aí, mas ele não quer falar. Eu falei, tá bom. Aí peguei ele essa semana, vem cá, qual dia que tá de folga aí, rapaz? Aí quinta-feira ele estava aqui. Eu falei, tu me enganou, né? Nem falou que estava em casa hoje, né? Aí eu falei, quando tu tá em casa? Quando tu tá em casa? Eu folgo 15 dias. Então na outra quinta-feira tu vai pregar nesse negócio aqui, rapaz. Aplauda bonito, irmãos. Irmãos, pastor que não tem a capacidade de sentar para ouvir os pregadores da casa, ele vou ofender meus colegas não. Irmãos, eu sou o pastor presidente da igreja. Deus me chamou para essa grande obra, mas o dono desta obra não sou eu. Eu sou apenas mordomo da obra. Eu só administro o que é de Deus. E eu amo ver as pessoas crescerem, se desenvolverem. Sabe, olha que bênção. Eu pude hoje fazer 12 horas e não fiquei preocupado que não ia ter pregador. E vou te dizer mais, tinha mais gente para pregar, não deu tempo. Agora, quem está chegando, presta atenção. Eu sou de dar oportunidade. Só que agora tem muita gente para dar oportunidade. Então, você vai ter a tua também. Então não é porque o pastor falou que dá oportunidade, eu estou aqui um mês e é muita gente já, irmãos, para dar oportunidade, né? Mas conforme o Espírito Santo vai direcionando, a gente vai te conhecendo, o seu caráter vai ser lapidado, eu vou conhecendo quem você é, você vai ter o privilégio de estar aqui em cima, e eu vou ter o privilégio de sentar ali
e receber de Deus através da sua vida. Amém? Para a glória de Deus. Então, amados, a profeta de desacato do Senhor, dentro dessa questão da voz profética, vale lembrar do texto de Isaías 61, que a gente fala tanto aqui, eu recito muito ele, e eu até vou ler para não faltar palavras, porque eu tenho certeza que quando eu recito ele, eu não consigo lembrar de tudo. Então eu vou falar agora o versículo 1. O Espírito do Senhor Deus está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-nos a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. E tem uma tradução que diz: e abrir a prisão dos presos. Esse texto aqui, Simone, ele nos dá a base para dizer que nós que estamos em Cristo, nós somos profetas de Deus. E quando abrimos as nossas bocas com responsabilidade, com consciência de quem somos, então esta voz que ecoa é uma voz profética, porque ela sai com a unção do Espírito Santo. E toda vez que a voz profética ecoa, algo no mundo espiritual acontece. É por isso que eu estou te dizendo, tem alguma coisa já acontecendo na esfera espiritual. E eu já vi coisas acontecendo essa semana que não estava acontecendo. Eu já vi repórter que não estava mais acreditando que pudesse ter uma reviravolta, já começando a pensar no assunto. Tem alguma coisa acontecendo. O desfecho eu não me preocupo, porque com o atual governo, com o próximo governo que dizem que foi eleito, com o caos que houver, uma coisa eu sei: o avivamento continuará em curso, o fogo vai continuar aumentando, a igreja vai continuar crescendo, avançando, porque o nosso governo, antes de ser terreno, é celestial. A nossa provisão vem de Deus, a unção vem de Deus, a alegria vem de Deus. Então, amados, não estou dizendo que vai ser fácil ou que seja fácil, não é isso que eu estou dizendo. Mas se Deus está no controle, então eu tenho certeza que não vai faltar nada. É isso que Davi disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E ele diz o seguinte, que esse nada é tão nada, que ainda que ele passasse pelo vale da sombra da morte, então passar pelo vale da sombra da morte não é algo fácil, é? Não é. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Ele está na alegria com você, mas ele está na tempestade também. Amém? Seja a crise que vier, Deus estará no meio do seu povo. Nós não podemos perder essa visão. Então, é através do exercício desse texto que a voz profética é exercida. Então nós temos que tomar posse desta palavra. É por isso que o exercício da voz profética na unção do Espírito Santo tem o poder de mudar as circunstâncias, interferindo no tempo e no espaço, provocando transformação, abalando as estruturas do inferno. Por quê? Porque há esse entendimento, há esse conhecimento. Então, diante deste entendimento, o que nós podemos então agregar para aumentar ainda e enriquecer esse entendimento? Diga comigo: a voz profética libera um novo rumo. A voz profética, ela libera um novo rumo. Então, Júnior, só tem mudança de rumo se houver o exercício de quê, irmãos? Voz profética. Fica reclamando só em casa. Fica só dizendo que já era. Fica só dizendo que tá bom. Fica só dizendo. Para de usar as palavras erradas
e usa as palavras de autoridade e poder que Deus te deu, que você vai ver essa nação vivendo as promessas de Deus, porque o Brasil está debaixo de uma promessa, mas se os profetas de Deus não se posicionarem e erguer a sua voz profética, não tem cumprimento de promessa, irmãos. Aí depois não vem falar para Deus, ou perguntar: Deus, o Senhor não disse que ia ter avivamento? O Senhor não disse que o Brasil ia ser celeiro do mundo? Aí o Senhor vai falar para você: e eu não te disse na minha palavra que eu te dei autoridade e poder, e você não usou? E você só ficou reclamando? Só ficou alimentando o reino das trevas? Você até disse que já era. Pega mesmo. Pega ele, Jesus. 12 espias foram espiar a terra que Deus disse que ia dar, Rose. Quem disse que ia dar? Deus. Aí 10 achou que ia ser moleza. 10 viram os problemas. 2 viu as riquezas da terra. 10 volta com relatórios, é o seguinte: Moisés, esse negócio é furado, hein? A terra é até boa, mas a terra de gigante, o negócio vai ser, vou não, hein? Vai morrer todo mundo. Chega Josué e Caleb, e esquece o que estão dizendo. A terra que o Senhor disse que vai nos dar é uma terra que manda leite e mel. Vamos, porque Deus disse que vai dar. Sabe o que aconteceu com os 10 e a sua família? Não entraram na terra prometida. Deus permitiu que eles ficassem 40 anos no deserto. E eles não entraram na terra prometida. Porque murmuraram. Porque falaram o que não era para falar. Deus está falando para mim e para você, há 3 anos quase nessa igreja, o tempo profético para o cumprimento já começou. Aí entendemos, estamos vivendo um avivamento. Aí Deus está dizendo para mim e para você: tem um poderoso avivamento vindo em 2023. Aí tem alguns que diante das circunstâncias começou a achar que não era verdade. Começou a achar que não houve profecia, houve profetada. Eu quero lembrar para vocês que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Está ficando pior a crise? A coisa está tomando uma dimensão pior? Estou firme. Senhor. Aí em vez de eu reclamar, eu falo: Senhor, que bênção, Senhor. O negócio está ficando feio. Então o avivamento vai ser poderoso mesmo, Senhor. Porque o negócio está ficando feio. E quando o negócio fica feio, o seu povo ora. O seu povo busca a tua face. O seu povo se humilha. O seu povo pede perdão, se arrepende dos pecados. Então vai ser bom mesmo. Agora que eu estou vendo que o negócio é verdade mesmo. Então a voz profética, uma vez que você crê, ela libera um novo rumo. O exemplo disso a gente encontra aqui na história de Israel. Vocês sabem que Israel por várias vezes teve altos e baixos com Deus, e por esta razão Deus vinha com juízo, e aí o juízo vinha, mas quando o juízo vinha, também Deus vinha trazendo promessas de restauração. E aí Deus sempre levanta os seus profetas. Aí lá no capítulo 40 de Isaías, de 1 a 3, vai dizer assim: olha, o povo está na crise, o povo está cativo. Aí vem o profeta de Deus, ecoando a sua voz o quê? Profética. A sua voz profética. Aí diz assim, consolai
Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe, sabe o que está dizendo? Grite! Sabe o que Deus mandou gritar para eles? A servidão acabou! Está no texto. Pastor, precisava gritar? Pergunta para Deus. Está no texto, irmãos. O que é bradar para você? E bradar aqui está numa linguagem de português que é, hein, Gabriel? É mais do que gritar, né? É forte o negócio. A servidão já é acabada, que a sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda ao nosso Deus. Deus está dizendo para mim e para você, se estamos exercendo a nossa voz profética, Deus está mandando dizer para mim e para você, vai ter resposta, e Deus vai liberar um novo rumo para o Brasil. O Brasil vai ter um novo rumo. Eu não sei quantos dias, quantas horas, quantos meses. Se Deus primeiro vai permitir algo terrível, isso não importa. O que importa é que vai chegar um momento que Deus vai liberar um novo rumo para o Brasil, porque Deus tem uma promessa sobre essa nação, e Deus já encontrou os doidos que creem nisso. Aleluia. Essa servidão vai acabar, irmãos. Deus está limpando o Brasil. E Deus não é fracote. Deus não é fracote. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E Ele não perde o controle. Boba é quem acha que ele perdeu. Enquanto você pensa que o mal prevalecendo por um tempo é que Deus é fraco, é Deus limpando, é Deus preparando. Eu não vou entrar não, que eu iria entrar aqui não, moço, porque vocês vão achar que eu estou querendo falar de política aqui, então eu não vou entrar não. Vou seguir aqui. Ah, Senhor Deus, abre os olhos dos teus filhos. Ele fala para o povo, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Sabe o que eu e você temos que fazer? Ao invés de reclamarmos, ao invés de ficar falando, povo, está ficando ruim, está ficando difícil, a tua preocupação é de preparar o caminho. Caminho de quê, pastor? O caminho do Espírito Santo para me encher da glória dele. É eu preparar a vereda que tem a ver com os caminhos que eu ando. Você quer estar preocupado com alguma coisa nesse tempo? Se preocupa com os caminhos errados que você está tomando, e sai dos caminhos errados e apare as suas arestas e vem para o caminho que Deus te quer, e você vai ver a glória de Deus sendo liberada sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e grandes coisas o Senhor fará. Aleluia. Aqui a gente vê a voz profética sendo ecoada para trazer, sabe o que? Encorajamento a Israel. Eu te pergunto, ouvi uma mensagem dessa, a gente não fica, né, os homens mais machos nesse negócio? Vocês mulher, não fica mais fêmea? A gente, vamos falar uma coisa mais melhor de bom. A gente não vira um leão e uma leoa? Hã? Porque se você não falar para mim que tu não vai sair daqui assim, meu irmão, tu está onde então? Não é minha palavra não, meu irmão, é a palavra de Deus. Eu só estou sendo porta-voz da palavra de Deus. Eu só estou compartilhando a palavra de Deus. É por isso, não é pela minha palavra. Eu não tenho eloquência para isso. Eu não tenho poder de persuasão para isso. É o poder do Espírito Santo.
Se você entender o que você está recebendo, pode ter guerra amanhã aqui no Brasil, guerra. Não estou dizendo que você vai ficar rindo não, mas você também não vai entregar os pontos. Você também não vai ficar chorando, ou se chorar, que pode, você é ser humano, não vai ficar só chorando, porque o problema não é chorar, é só ficar chorando. Nem que seja chorando por alguma coisa catastrófica, que às vezes até atingiu um dos seus, mas aí você erguer a tua voz mesmo chorando: Senhor, o mal sobreveio sobre mim, Senhor, sobre os meus, mas eu creio na tua promessa, Senhor, e como teu profeta, como a tua profetisa, eu não vou parar de profetizar. É assim que é isso que Deus espera de mim e de você. Então diga comigo: a voz profética libera um novo rumo. Aleluia. Deus, e aqui eu vou profetizar, Deus tem um novo rumo para o Brasil, e esse rumo tem nome: avivamento. Aleluia. E esse avivamento já está em curso, para a glória de Deus. E a outra bênção é que tem um rio, Brasil, igreja brasileira, tem um rio caudaloso vindo por aí, porque a fonte já rompeu, as poucas águas já estão correndo, e já vai virar um rio. Segundo, diga comigo: a voz profética é uma voz de autoridade. O próprio texto que nós lemos deixa isso claro. Por quê? Porque quando, entenda-se por autoridade, de que o que eu libero, há uma ação ou uma reação dos céus para respaldar o que eu liberei. Só repetindo: desde que o que eu estou profetizando esteja de acordo com a vontade de Deus. Vou ter o cuidado de dizer isso aqui para você. Senão daqui a pouco você está profetizando a ermo aí, não acontece nada, você vai dizer: pastor falou que você tinha exercer essa voz profética. Calma. Vamos ter maturidade e vamos fazer com entendimento, sabedoria no Espírito. E outra coisa, você libera a palavra profética, ela se cumpre no tempo de quê, irmãos? De quê, irmãos? De Deus. A gente lê o texto que ele falou: olha, segundo a minha palavra, eu não sei se foi no outro dia, se foi no mesmo dia, eu não sei. Eu só sei dizer uma coisa: que ficou sem chover. Uma hora a palavra se cumpriu. Eu não tenho que ficar preocupado com o tempo do cumprimento. O meu papel é liberar a palavra profética. Eu já aprendi, eu acho que você já entendeu isso também, que se não houver esta ação da igreja, nada acontece no mundo espiritual. E se nada acontece no mundo espiritual, nada vai acontecer no mundo físico. Agora o negócio vai ficar bom, irmãos. Agora vai ou racha, ou vai ou racha, para rachar e ficar tudo novo depois. Porque, irmãos, cá conosco aqui, cá com o meu botão aqui do Brasil aqui, tem gente dormindo ainda, gente. Tem muito crente dormindo. Agora eu não estou nem falando na questão política, tá, irmãos? Para você não achar. Eu estou falando agora espiritualmente falando mesmo. Tem muito crente dormindo, irmão. Tem muitos líderes dormindo. Tem muita gente que não percebeu nada ainda. E mais, tem muita gente do nosso meio chacoalhando da gente. Líderes chacoalhando. Avivamento. Avivamento. Tem a grande tribulação. Tem a luta. Até tem, irmãos. Mas não é só isso. Não é só isso. Tem vitória também. Tem avivamento também. E a Bíblia deixa isso claro. Eu já preguei muitas mensagens aqui que falam sobre isso. Então, a voz profética,
é uma voz de autoridade. Por isso que quando o profeta disse, Deus foi lá e falou, então tá bom, não vai chover. E não é do nada não, tinha um porquê. E eu vou te dizer daqui a pouquinho. No final você vai entender o porquê da questão do profeta Elias, ter falado o que ele disse e ter se cumprido. Jeremias 1, versículo 9 e 10, quando Deus está chamando Jeremias para o ministério, olha o que Deus fala para ele, Diego, olha só. E estendeu o Senhor a sua mão, e tocou-me na boca, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Agora olha só, olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos. Agora olha aqui um manto forte aqui, ó. Diga comigo, para arrancares, para derribares e para destruíres, e para arruinares, e para edificares, e para plantares. Não é só para destruir não. Deus usa o profeta para destruir o que está errado, e para construir, para restaurar o que precisa ser restaurado e o que precisa ser construído. Então, o profeta, ele tem tanto poder de destruir quanto de construir. Você tem noção do que é isso? Aí, está todo mundo, naquele tempo de Israel, profetizando assim, é tempo de paz, é tempo de alegria, é tempo de fazer um monte de coisa boa. Aí o profeta Jeremias, é tempo de destruição, é tempo de juízo. Aí ele ainda vai e, como fala, enfrenta o sistema clerical da época. Ai desses pastores que só quer comer a gordura e a lã das ovelhas, que faz o meu povo errar. Aí ele chega para o rei e diz o que tinha que falar. Aí numa dessas que ele está falando, o contrário do que os falsos profetas estão dizendo, aí tem um sacerdote, que, vendo ele profetizar aquilo que não agradava, diz o texto em Jeremias 20, de 1 a 7, diz assim, ó. Pazur, filho do sacerdote Mer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando estas coisas. Essas coisas que eu falei que não tinha nada de tempo de paz, era juízo. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias, e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias, o Senhor já não te chama Pazur, e sim, aí eu vou tentar falar aqui, irmãos, terror por todos os lados. Está aqui, irmãos, é bem estranho mesmo o negócio. Terror por todos os lados. Está aqui soletrando, né? Terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor, eis que te farei ser terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Estes cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este os levará presos à Babilônia e feri-los-á a espada. Vou parar por aqui. O profeta libera uma palavra de juízo. E não acontece diferente. Lá na frente, o que o profeta liberou acontece. Por quê? Porque a voz profética é uma voz de autoridade. Quem não lembra, por exemplo, da viúva, e aí já é Eliseu. Ele chega uma mãe e diz assim, olha, o meu servo, aliás, o meu esposo, que era seu servo, morreu. Os credores vieram e querem levar os meus filhos.
E você sabe, profeta, que o meu marido, ele foi fiel ao serviço de Deus. Aí o profeta pergunta: o que você tem em casa? E ela diz: apenas uma botija de azeite. Capítulo 4 de 2 Reis. Aí ele vai dizer: então você pega os teus filhos, vai na vizinhança, pega vasilhas vazias, e o profeta é cuidadoso, e não pouco, pega muita. Aí ela pega, obedece a voz do profeta, que é uma voz de autoridade. Ela tinha quantas botijas de azeite? Quantas? Uma. Mas a voz profética foi ecoada. Ela obedeceu, porque aí tem uma outra situação aqui. A voz profética, ela depende de uma resposta para se cumprir. Você crê no que está sendo pregado aqui nessa noite? Então obedece, porque senão não tem outras botijas de azeite. Ela pega as vasilhas e começa a deitar a única botija de azeite nas vasilhas vazias. E por um milagre de Deus, aquela única botija encheu todas as vasilhas, ao ponto de ela ter mais para encher, mas não tinha mais vasilhas. E aí, como não tinha mais vasilhas, o azeite parou. Então, a voz profética é uma voz de autoridade. Você ainda tem dúvida de que tem alguma coisa acontecendo no mundo espiritual? Cada momento que a gente esteve aqui de manhã, durante o dia, durante a semana, que irmãos nossos no Brasil todos estão tendo de orações, intercessões. Como eu falei nas manifestações dessa semana, do dia 15 às 15 horas, em todos os lugares do Brasil, muitas pessoas se ajoelharam e clamaram ao Deus dos céus. Aí eu te pergunto, você acha que alguma coisa não está acontecendo? Espera, aguarde. Terceiro lugar, diga comigo: a voz profética revela os propósitos de Deus para o seu povo. Amós 3,7 também, outro texto muito falado aqui. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Antes de Deus falar, aliás, antes de Deus fazer, Ele fala. Fala comigo: antes de Deus fazer, Ele fala. Dia 5 de abril de 2020, eu disse: tem um avivamento vindo por aí. Vocês junto comigo creram? O avivamento chegou? Sim ou não? Chegou. Chegou tanto que até nos casamentos, os casamentos estão avivados. Irmãos, os casamentos da igreja aqui, já viu nos casamentos falar em mistério, pular no poder, rodar, tá fazendo. Irmão. Meia hora de adoração. Negócio é casamento da Mariana ali, ó. Faz assim, Mariana. E do Pedro. Eu fui começar o casamento, eu fui assim, irmão, santo é o teu nome, seu Deus. O fogo pegou. Eu falei: Jesus, eu vou nem falar em línguas aqui. Se eu falar em línguas aqui, acabou o casamento. Aí depois brigaram comigo: pastor, por que o senhor não deixou, pastor? Por que o senhor não falou? Mas mesmo que eu não falei, para não alimentar o fogo, porque estava numa cerimônia, o fogo pegou, meu amigo. Sabe o que o pessoal do casamento disse? Casamento da unção. Foi o nome do casamento da Mariana. E de lá para cá, os casamentos, tá tudo assim, irmão. A presença de Deus, da Stephanie, do Diego, a Glória encheu aquele hotel, né? Da Gabi, do Lucas, e assim vai. E ontem foi tremendo, irmãos. Tremendo. A glória de Deus encheu o salão daquele lugar lá, aquele salão. E uma vida se reconciliou para Jesus.
falou que estava naquele momento do casamento, sentiu Deus falar com ela. Irmãos, se isso não é avivamento, é o que então, irmãos? Não tem como, sabe, não tem como. O Levi pregando aqui, falando das crianças. Hoje as crianças aqui da igreja, elas se prostram, elas adoram, elas buscam pelo Senhor. Você olha para elas clamando. Aliás, cadê o meu fita aí? Eu falei igual um pastor amigo meu aí, né? O da Juliana. É o Enzo. Irmãos, quantos anos tem o Enzo? 6 anos. O Enzo, ele é um agente de cura. Já 2 professoras foram curadas. Porque quando elas chegam na escola reclamando que está doente, ele fala, eu vou orar para Deus te curar. Não, e é sério mesmo. E ele ora e Deus cura. Já 2 testemunhos, irmãos. Ele prega o evangelho para as crianças. Outras crianças aqui estão pregando o evangelho para outras crianças. Falando do amor de Deus. Se isso não é avivamento, é o que, meu irmão? Então a voz profética revela os propósitos de Deus para o seu povo. E Deus tem falado que tem um poderoso avivamento vindo. Ora, se Deus cumpriu a primeira palavra profética, por que Ele não vai cumprir a segunda, irmãos? Vou falar igual Jesus falou para os seus discípulos no barco: homens de pouca fé. Não é de porca fé não, é pouca fé. Pouca fé. Irmãos, olha a revelação aqui, ó. O azeite só para se não tiver vasilhas vazias. Agora, sabe como que você se esvazia da forma correta do óleo de Deus? Outra revelação. Sabe como que você se esvazia da forma correta do azeite de Deus? Quando você usa ele para alimentar as lamparinas. Ou seja, quando você se permite ser um canal de cura, de milagre, de restauração, de libertação, aí o azeite sai de você, aí você precisa de mais. Ele sai, você precisa de mais. Ele sai, você precisa de mais. Então Deus está falando. Então estamos falando nesse tempo todo, que estamos vivendo já, começou o último avivamento, que vai arrebatar a igreja. Esse avivamento, ele é muito mais do que o mover do Espírito momentâneo, ele é muito mais do que um mover de poder. Ele é um avivamento que vem restaurar o caráter da igreja. Ele é um avivamento que vem trazer santidade para a igreja, porque santidade é o Senhor. Ninguém verá a Deus se não for por meio da santidade. Esse avivamento é muito mais do que rodar no poder, falar em línguas, profetizar. Ele tem que ter mudança de vida na sua vida, meu irmão. A minha forma de falar tem que mudar. A minha forma de se vestir tem que mudar. Tudo tem que mudar. É fácil não. Até hoje eu tenho nhaca em mim que eu preciso libertar. Ou você acha que eu já estou santão? Se eu tivesse, eu já estava na glória, irmão. Porque quando Deus começa a ver que um crente está realmente entrando num grau de santidade, ele leva. Deixa eu levar, senão qualquer coisa ele vai sair fora. Mas nós estamos no caminho da santidade. E esse avivamento nos ajuda a vencer as nossas mazelas. Aqueles que têm discernido junto conosco que há um avivamento em curso, estão entrando debaixo da nuvem. E quem está entrando debaixo da nuvem recebe da parte de Deus.
Amanhã eu vou ter uma live à noite com o pastor Moisés, pastor Kaique, pastor Carlos Diego, lá de Rio Claro, pastor Moisés de Brasília, e estes lá de Rio Claro. Eles vão testemunhar. Os ministérios desses irmãos estão mais incendiados ainda, porque vieram aqui entrar debaixo desta nuvem. Assista para você ser edificado. É melhor eles dizerem, relatarem, do que eu falar por eles. Para encerrar, diga comigo: a voz profética é o start para Deus realizar a sua obra na terra. O mesmo texto de Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus, diga comigo, não fará coisa alguma. Aí diz o texto, sem antes ter revelado o seu segredo aos seus profetas. Ele revela os seus profetas, aí o profeta tem que exercer a voz profética. Deus está dizendo para mim e para você: se não exercermos as vozes proféticas, nada vai mudar. Mas se exercermos, vai ter interferência do céu na terra. Deus vai mudar as coisas que precisam ser mudadas, porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele só está no seu trono de glória, esperando um povo que crê no poder dEle, no agir dEle, na mão forte dEle, para Ele agir e operar. E eu tenho certeza que Ele já encontrou uma igreja viva e poderosa para realizar os seus feitos. Aleluia! É só olharmos também para Ezequiel 37. Ele está diante de um vale de ossos secos. Aqui está o vale, ossos, e outro, o texto diz sequíssimos. Isso nos dá a ideia que eram corpos há muitos anos que já tinha sido morto. Não era uma caveira de um ano. Não, era muito mais do que isso. Aí Deus fala, ó, cadê o louvor aqui? Sempre que eu já vou encerrar agora. Preste atenção aqui, isso aqui é a chave poderosa. Olha como essa ilustração embasa bem para encerrar essa palavra. Vale de ossos secos. Aí vem Deus para o profeta. Você crê que os ossos podem voltar a reviver? Aí o profeta, Senhor, tu sabes. Aí eu te pergunto aqui para o pastor, olha aqui para mim. Deus tinha o poder de ressuscitar aqueles, de fazer a obra naquele vale de ossos secos, sim ou não? Sim. E por que Ele não fez? Porque Ele gosta de usar os homens e as mulheres. Olha que privilégio, irmãos. Aí Ele fala, você crê? Aí o profeta, tu sabes, Senhor. Aí vem a ordem de Deus. Se você não entender isso, meu amigo, eu já não sei o que eu faço mais. Então, filho do homem, profetiza. Você crê que pode ter uma reviravolta no Brasil? Para melhor? Crê mesmo? Crê mesmo? Então, profetiza. Aí o texto diz, então eu profetizei como me dera ordem. E ele ergue as suas mãos e libera a voz profética, entende? Olha o que eu disse aqui, ó. A voz profética é o start, é o play, é o começo para Deus realizar a sua obra. Aí diz a Bíblia, Wallace, que quando o profeta profetizou, como o Senhor lhe dera a ordem, a Bíblia diz que os ossos, aliás, veio um ruído. Veio um ruído. E de que ruído era esse? Dos ossos se batendo. Aqueles ossos sequíssimos se batendo.
houve um rebuliço. Eu gosto dessa palavra. Houve um rebuliço. Ei, você quer que haja um rebuliço no Brasil a partir de amanhã? Você que está nas redes sociais, você quer que haja um rebuliço no Brasil a partir de amanhã? Para de reclamar, erga a tua voz profética e profetiza sobre o Brasil. Profetiza sobre o Brasil. Aí o texto diz, segura mais um pouquinho. O texto diz que os ossos se bateram, houve um rebuliço. E aí onde não tinha carne, houve carne. Onde não tinha tendões, houve tendões. Onde não tinha pele, tinha pele. E daqui a pouco já não era mais um vale, Priscila, de ossos secos. Eram corpos. A estrutura já estava recriada. Tem duas fases aí, irmãos. Em 7 dias Deus está restaurando, reestruturando o nosso Brasil. Deus está restaurando o nosso Brasil. Eu creio nessa palavra profética. Mas a Bíblia diz que ainda eram corpos. Aí o Senhor disse: profetiza agora, filho do homem, ao Espírito. Sabe o que isso significa? Deus está falando para mim e para você: eu vou restaurar as estruturas, mas quem profetiza o avivamento são vocês. São vocês. Vamos profetizar o avivamento. Vamos profetizar avivamento sobre o Brasil. O Brasil vai experimentar o poderoso avivamento para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia.